Ainda sobre o método das tensões nos nós, então um exemplo numérico, né? Esse exemplo número 1, calcular a potência na fonte 2i. Então calcular a potência nesse ponto do circuito. Então para fazer isso, os procedimentos básicos aqueles, né? Então o primeiro procedimento é determinar o nó de referência, aqui como sendo 0 volts. E a partir de agora começar a nomear os outros nós. Então aqui nós vamos chamar de nó V1, nó V2 e começar a colocar sinais de corrente, né, direções de corrente. Então a primeira coisa que entra nesse nó é uma corrente de 6 amperes aqui. Aqui desce uma corrente que a gente vai chamar de IA. Aqui para a direita uma corrente IB e aqui entra uma corrente 2I minúsculo. Para o nó V2 entra uma corrente IB, entra essa corrente I minúsculo, sai uma corrente com valor de menos 3, né, amperes aqui, né, amperes, e aqui sai uma corrente 2I minúsculo também. Pois bem, montar as equações dos nós. Então, nó V1, então nó V1 é aqui, então entra uma corrente de menos 6, então fica menos 6, mais IA que sai, mais IB que sai e menos 2I que entra, igual a 0. Menos 6 mais o IA, essa corrente que desce, é V1 menos 0 sobre 5. Então, V1 menos 0 sobre 5 mais IB, que é a corrente que vai da direita para a esquerda, V1 menos V2 sobre 4. V1 menos V2 sobre 4. Menos 2i, igual a 0. Nó V2 está aqui, então vai ficar menos IB, corrente que entra, menos I, também é uma corrente que entra nesse ponto, mais uma corrente que sai, mais essa corrente que sai com sinal menos 3, e mais essa corrente que sai, que é 2I, minúsculo, igual a 0. Menos, IB vale quanto? V1 menos V2 sobre 4. V1 menos V2 sobre 4, menos I, menos 3, mais 2i, igual a 0. Aqui falta postular o quê? Falta postular quanto que vale o I, né? Porque aqui nós temos a incógnita V1, a incógnita V2, duas equações e mais a incógnita I. Então faltou uma terceira equação. Essa terceira equação é a equação do I. O I está nesse ponto, então o I está aqui. O I é uma corrente que vai daqui para cá, então é 0 menos V2. Menos V2 sobre 2. Uma, duas, três equações, três incógnitas. Beleza, depois com esse sisteminha de 3×3, nós vamos chegar nos resultados de V1, V2 e I. Então, V1 vai dar um resultado de 50 volts, pode ser resolvido por Cramer, por substituição, qualquer método. V2 dá 38 volts e aqui dá menos 19 amperes. Pois bem, o objetivo disso aqui era calcular a potência na fonte 2i. Para calcular a potência nessa fonte, a gente precisa de tensão e corrente. A corrente a gente já tem, que é 2 vezes o I, mas a tensão a gente ainda não tem. Então a tensão a gente vai fazer como aqui sendo negativo e aqui sendo positivo, e nós vamos chamar de Vs. Então Vs é a tensão desse lado em relação a esse lado, ou desse lado em relação a esse lado. Então a gente pode dizer que Vs é igual. Se aqui eu coloquei mais, aqui eu coloquei menos, então eu tenho que fazer esse lado menos esse. Então V1 menos V2. V1 menos V2. Então V1 menos V2 dá menos 88 volts. Agora, para calcular a potência naquela fonte, eu vou seguir o caminho da corrente e colocar o primeiro sinal de tensão que eu encontrei primeiro. Encontrei primeiro o sinal negativo, então coloco menos. A parênteses, qual é o valor dessa tensão? É Vs. Vs vale menos 88. Vezes, qual o valor da corrente?
2 vezes I. Então, menos 88, aqui vai dar mais, 2 vezes o I. O I está aqui negativo, né? Então, multiplica menos 38 com mais 88. Isso aqui vai dar menos 334 watts. Como deu um valor negativo, né? Isso aqui significa que essa fonte é uma geração de potência.